A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa grande e rica oportunidade a qual Deus me concede de poder fazer parte desse trabalho, desse projeto, a qual nosso bom e maravilhoso Deus colocou no coração do nosso amigo e amado Getúlio, e ele me estendeu esse convite para poder fazer parte, dessa grande obra do Senhor através desses meios de comunicações a qual nós temos hoje. Então agradeço a Deus, agradeço a vida do Getúlio pela confiança e poder fazer parte de tudo isso. Sem mais delongas, eu quero me apresentar. Eu sou Altieri Silva, sou seminarista, casado com a primeira-dama Márcia Regina Belletati. Nesse relacionamento, nós geramos 2 filhos maravilhosos, o Richard e o Bruno. O meu mais velho, o Richard, já é casado com a Camila Antunes Belletati. E eu louvo muito a Deus assim por tudo que Deus ele fez, tem feito e ainda há de fazer. Porque esse Deus é um Deus de coisas grandes, coisas improváveis. Deus que muda a história, e só Ele pode mudar a história de pessoas a qual tem seus sonhos, projetos, mas Deus é esse Deus que pode estar fazendo e mudando. Como Deus ele fez na minha, Ele é poderoso para fazer na vida de cada um. Porque a palavra de Deus diz assim que tudo é possível ao que crê. E se você crê, você verás a glória de Deus. A passagem que eu quero compartilhar com os queridos, amados, se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 24 em diante. O famoso Sermão do Monte, a qual começa lá no capítulo de número 5 e se estende até esse a qual nós vamos ler. O capítulo de número 24 em diante, a palavra de Deus diz assim. A versão que eu vou estar lendo é na versão da Bíblia Thompson, e ela diz assim, os 2 fundamentos. Diz assim, portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Essa palavra, esse versículo, ele tem assim, um grande impacto na minha vida no começo da minha caminhada cristã, a qual eu fui ministrado por essa palavra, logo no começo, quando eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E fez toda a diferença, queridos, na minha caminhada. Então eu louvo muito a Deus, e quando eu tenho a oportunidade de poder estar ministrando, falando, compartilhando esse versículo, eu compartilho, e porque eu gosto de fazer e falar aquilo que Deus ele faz na minha vida. E esse versículo, quando ele foi ministrado a mim e a minha esposa, um momento bem delicado no começo da nossa caminhada, e ali foi realmente assim, porque a palavra de Deus ela é clara e transparente, quando nós vemos a importância de construirmos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família e a nossa vida espiritual na rocha que se chama Jesus Cristo. A importância de não ser só ouvinte, mas também praticantes da palavra de Deus. Porque nós vemos aqui que nessa passagem, a respeito dos 2 fundamentos, em algumas traduções e versões vai estar a respeito dos 2 edificadores, tanto um quanto o outro, eles eram construtores, eles eram edificadores. E ambos receberam a palavra, ouviram a palavra, e o grande diferencial em tudo isso foi que um colocou a palavra em ação, ouviu, guardou no coração e a praticou.
E o outro ouviu a palavra, não guardou e também não a praticou. E o que ouviu, que foi o homem prudente, construiu a sua casa sobre a rocha. E o outro que ouviu a palavra, mas não a praticou, construiu sobre um monte de areia. E nós vemos que tanto para um, tanto para outro, no versículo de número 25, diz assim: desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E no versículo de número 27 também vai falar as mesmas situações, as mesmas adversidades. Que desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. E umas outras traduções vai falar que foi grande a sua ruína. Então nós vemos que o diferencial de você ouvir a boa e a gloriosa palavra do Senhor, guardar no seu coração e a praticar, vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua caminhada, na sua história, na tua família e na sua vida espiritual, meu querido e minha querida. Porque nós vemos que as adversidades, as lutas a qual nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nós vemos que tudo isso que aconteceu, a chuva, o vento, os rios que transbordaram, tudo isso são lutas, tribulações, aflições, tudo isso que nós estamos vivendo, sendo bombardeado a cada dia da nossa vida, na nossa caminhada. Mas a diferença toda ela vai fazer quando nós realmente temos a nossa vida edificada sobre a rocha que se chama Jesus Cristo. E a importância de nós ouvirmos e praticarmos, porque nós não podemos ser só ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Porque é algo interessante que o apóstolo Paulo fala em Romanos, que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra da pregação. Então nós temos que ouvir, porque essa fé só é gerada na nossa vida, no nosso coração, através da gloriosa palavra de Deus. E que nós vemos esse praticante da palavra, para quando nós passarmos por esse tipo de situações, de luta, de peleja, tribulações, aflições, que nós venhamos ter o escape no Senhor para poder passar por cada uma delas, que vai ser toda a diferença na minha e na sua vida. Para a glória de Jesus, porque nós sabemos que Jesus, ele jamais ele vai dar mais aquilo que nós possamos suportar, e mesmo assim, se Deus ele permitir, como o apóstolo Paulo fala em Coríntios, ainda ele vai dar o escape, porque esse Deus gracioso. Mas tudo, irmãos, vai fazer a diferença de nós ouvirmos a palavra, guardar no nosso coração e a praticarmos. Não ser igual esse homem insensato que ouviu a palavra, não guardou no seu coração e construiu a sua casa, a sua vida, a sua família no monte de areia. Por isso nós vemos muitas quedas de família sendo destruída, vidas perdendo a esperança, pessoas sem direção. Até mesmo no nosso meio nós vemos muitas situações desse tipo, pessoas que estão dentro da igreja, ouvem a palavra, mas se encontram naquela mesma situação que o profeta Isaías profetiza anos atrás, a respeito que eles estão ali no templo adorando a Deus só em corpo, mas o seu coração, a sua mente está bem longe dali. E aí quando essas pessoas vão passar por algum tipo de dificuldade, adversidade, lutas, tribulações, o que acontece, ela não tem e não consegue lidar com isso. Por quê? Porque ouviu a boa palavra, não guardou no seu coração e não a praticou. E aí construiu a sua casa sobre um monte de areia. Aí quando vem esse tipo de situações, é grande a sua queda, é grande a sua ruína. Mas que nós não venhamos ser esse, mas que nós venhamos ser este homem prudente, esse homem realmente que ouve, guarda a boa palavra do Senhor e a pratica. E nós temos que dar frutos, irmão, e esses frutos eles têm que permanecer, porque a grande comissão que Jesus deixou para mim e para você é algo que Deus ele requer de mim e de você, que é uma ordenança da parte de Deus, que é ir de pregar o evangelho a toda a criatura, até os confins da terra. Então essa que é a grande comissão que Deus ele deixou para nós, e que nós devemos levar realmente como embaixadores de Cristo essa boa palavra, esperança às pessoas através da gloriosa palavra de Deus, para que pessoas, famílias venham ser edificadas, alicerçadas nessa rocha que é Jesus. Porque um dia eu estava do outro lado, com a minha vida toda bagunçada, destruída, e um dia eu ouvi falar desse Jesus maravilhoso que mudou a minha vida, mudou a minha história. E hoje, para honra e glória dele, eu tenho o privilégio de poder estar falando, fazendo esse vídeo,
para que venha alcançar pessoas que estão sem vida, sem esperança, família destruída, que deixou de sonhar, mas que Jesus ele venha trazer de volta tudo isso. Porque o homem ele pode ter dado uma palavra, uma sentença, mas a última palavra ela vem de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus continue a ministrar e falar ao seu coração, através não só dessa palavra, mas de tudo aquilo que Deus ele tem para você. Porque você pode ter certeza, meu amado, minha amada, que a boa obra a qual Jesus ele começou na sua vida, ele é poderoso para cumprir até aquele grande dia. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, a Deus, ao Getúlio, pelo carinho, pela confiança de poder fazer parte desse trabalho. E lembre-se, seja luz, porque quando nós somos luz, as pessoas vão enxergar o brilho de Cristo em nós. Deus abençoe a cada um e até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus.